Todo mundo tem um ex que a gente fica se perguntando, e se a gente tivesse continuado? A gente fica se perguntando, e se fosse agora? Se eu tivesse a mente de agora, naquela época em que a gente estava namorando, tudo seria tão mais fácil. Mas você se esquece que falar hoje dos erros lá de trás é muito fácil, né? Tem que ver o contexto da época para entender o porquê que foi tão bom e se seria bom hoje em dia mesmo. Na pandemia, todo mundo lembra que tudo parou. As emissoras de televisão também. Então não dava mais pra fazer conteúdos inéditos, porque os atores não podiam gravar, os diretores não podiam, ninguém podia ir trabalhar. Então as emissoras optaram por reprises. E a Rede Globo optou por reprisar Fina Estampa e Império. Duas novelas as quais, na exibição original delas, foram grandes sucessos, incontestáveis. Eu, inclusive, amei. Então a gente guardou como uma novela, na nossa memória, como uma novela maravilhosa. E Fina Estampa idem, porque o sucesso foi maior até que a Avenida Brasil. Mas, quando reprisaram, todo mundo que viu a reprise, teve a mesma sensação. Meu Deus, que negócio ruim. Como que era tão ruim? E daí vem as perguntas. Como que a gente achou tão bom no passado e agora tá vendo, tá achando tão bobo, tão circo, tão confusa? São ambas novelas. Olha, Fina Estampa é um circo, a gente já sabia, na verdade. A gente não lembrava que era tão circo, tão fraca, tão babado, tão absurdo. Agora, Império foi a maior decepção. A trama em si, a história, as falas, o texto, muito ruim, é muito fraco, é um circo pior que Fina Estampa. Mas o que eu quero frisar aqui é o quanto a nossa memória afetiva nos engana. Pensa que, de repente, se aquele namoro acontecesse nos dias de hoje, com a cabeça que você tem hoje, com a cabeça que ele tem hoje, com os gostos, com as vivências que você acumulou até aqui, com os traumas que você obteve daquela época até aqui, com as lições, os aprendizados, os outros relacionamentos, tudo tal, será que ia dar certo? Mas também você não pode imaginar se daria certo você hoje, com a cabeça que você tem hoje, namorando ele daquela época, com aquela cabeça que ele tinha lá nos dias de hoje. Não, hoje ele com certeza também tá uma pessoa totalmente diferente. E aí, você sabe como que ele está? Você conhece ele? E aí, se ele estiver pior? Baseado na sua memória afetiva do quanto vocês tinham química no passado, você acha que hoje vai ser melhor ainda? Vocês vão ter uma química melhor, dobrada? No meu caso, a minha melhor amiga da adolescência, quando eu encontrei ela com mais de 20 e poucos anos, que nós dois tínhamos, ela não parecia que tinha parado no tempo, a cabeça dela tinha ficado lá. E mesmo outras pessoas que eu encontrei que realmente evoluíram, tinham conceitos, foram para outros lados de conceitos, opiniões, que não condiziam com os meus. Então, nem todas as amizades são eternas. Nem sempre quando você vê aquela pessoa vai ter aquela química. Vamos super valorizar as amizades, as quais pode demorar 50 anos. Você reencontrando a pessoa vai ser como se vocês tivessem se visto ontem. Que essas eu amo e sempre nós temos. Enfim, cuidado com a memória afetiva. Aquele relacionamento foi bom naquela época. Se hoje vocês se reencontrarem e acontecer alguma coisa, vai ser com os dois de hoje. De hoje. E se acontecer, isso me ajudou um pouco e lidar um pouco com a saudade que às vezes bate, assim. E lidar um pouco com saudades de, não só de ex, mas de muita gente, amigos e tal. Enfim, deixe seu comentário aqui. A sua memória afetiva já te enganou também?